Vamos direto ao assunto. Número 7. Se você tem dificuldade em dizer não, isso não significa que você é fraco. Na maioria das vezes, significa que você foi treinado para agradar. Desde cedo, muita gente aprende que ser aceito é mais importante do que ser sincero. Que discordar causa problema. Que desagradar cria conflito. Então você começa a ajustar o comportamento. Diz sim para evitar clima ruim. Aceita coisas que não quer para manter a harmonia. E aos poucos, isso vira automático. O problema é que o cérebro não entende isso como educação. Ele entende como sobrevivência. Para o cérebro, rejeição social ainda significa risco. Não importa se hoje ninguém vai te expulsar do grupo ou te abandonar de verdade. O sistema reage como se isso fosse uma ameaça real. Por isso, o desconforto aparece tão rápido quando você pensa em dizer não. O corpo reage antes da lógica. A mente cria desculpas. E você acaba cedendo, mesmo sabendo que não queria. Isso não é falta de personalidade. É condicionamento. O cérebro aprende padrões que funcionam para evitar tensão. Se agradar evita conflito, ele repete, mesmo quando o custo é alto. Com o tempo, isso vira um hábito silencioso. Você começa a priorizar o conforto dos outros. Começa a calcular reações, começa a se adaptar demais. E quase sem perceber, você se afasta do que realmente quer. O ponto importante é esse, dizer não é um ataque. É uma informação. É apenas um limite sendo comunicado. Mas como o cérebro associa limite com rejeição, ele dispara o alerta. E você sente culpa, desconforto ou medo, mesmo quando não fez nada errado. Entender isso muda tudo, porque o problema não é você, é o mecanismo rodando no automático. Quando você percebe isso, para de tentar sentir coragem e começa a agir mesmo com o desconforto presente. Aos poucos, o cérebro aprende que nada de grave acontece, que as relações importantes continuam e que dizer não destrói vínculos, só filtra. Esse é o começo de parar de agradar por impulso e começar a agir por escolha. Número 6. Muita gente confunde agradar com ser uma pessoa boa, mas são coisas bem diferentes. Ser uma pessoa boa envolve intenção. Agradar, na maioria das vezes, envolve medo. Medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de perder espaço. E esse medo faz você negociar consigo mesmo o tempo todo. Você pensa, não é nada demais, depois eu resolvo, é só dessa vez. Só que esse só dessa vez vira um padrão. Aos poucos você começa a viver em modo de adaptação. Ajusta o tom de voz, ajusta a opinião, ajusta a vontade. Não porque quer, mas porque aprendeu que isso evita desgaste. O problema é que o cérebro entende repetição como verdade. Quanto mais você se adapta, mais ele entende que suas necessidades são secundárias. E aí surge um efeito curioso. Você começa a se sentir cansado sem saber por quê. Irritado sem motivo claro. Desconfortável até em situações simples. Não é preguiça, não é drama. É acúmulo. Quando você engole pequenos incômodos todos os dias, eles não somem. Eles se acumulam em silêncio. E em algum momento, o corpo cobra. Geralmente não é numa grande explosão, é numa falta de paciência constante, numa vontade de se afastar, ou numa sensação estranha de estar vivendo para atender expectativas que nem são suas. O ponto aqui é simples. Agradar o tempo todo não mantém relações saudáveis, só mantém relações desequilibradas. Quando só um lado se adapta, aquilo deixa de ser troca. Vira esforço unilateral. E o cérebro percebe isso, mesmo que você finja que não. Por isso aprender a dizer não é sobre endurecer, é sobre parar de se anular. É entender que respeito não nasce do quanto você cede, mas do quanto você se posiciona sem agressividade. Esse ajuste muda tudo, inclusive a forma como as pessoas te enxergam. Número 5. Existe uma ideia silenciosa que muita gente carrega. Se eu disser não, vou decepcionar alguém. E o cérebro odeia a ideia de decepção. Ele associa isso a rejeição, perda de vínculo, conflito. Por isso, muitas vezes, você nem pensa. Você concorda no automático. Só que o problema não está no sim, está no que vem depois dele. Depois do sim forçado, vem o incômodo, vem o peso de algo que você não queria fazer. Vem aquela sensação de estar se traindo um pouco, e o cérebro registra isso. Toda vez que você faz algo contra a própria vontade, ele entende que suas vontades não são prioridade. Com o tempo, ele para até de sinalizar o desconforto. É aí que muita gente diz, não sei mais o que eu quero. Não é confusão, é treino. Você treinou seu cérebro a ignorar seus próprios limites. E tem outro ponto importante. Pessoas que agradam demais costumam acreditar que precisam ser úteis para serem aceitas. Como se o valor delas estivesse sempre ligado ao que entregam, ao quanto ajudam, ao quanto facilitam. Isso cria relações desequilibradas, mesmo quando ninguém faz isso de propósito. Quem recebe se acostuma, quem cede se esgota. E o mais perigoso é que isso vira identidade. Você começa a se ver como a pessoa que resolve tudo, mesmo estando exausto por dentro. Dizer não, nesse contexto, não é rebeldia, é correção de rota. É o cérebro reaprendendo que você também importa dentro da equação. E quando isso começa a acontecer, algo muda. As decisões ficam mais claras.
O cansaço diminui e a culpa começa a perder força. Não porque você ficou frio, mas porque parou de se abandonar para manter paz externa. Número 4. Existe um padrão silencioso em quem tem dificuldade de dizer não. A pessoa confunde paz com ausência de conflito. Ela não quer resolver tudo, ela só quer que ninguém fique chateado. O problema é que evitar conflito não é o mesmo que viver em paz. Na maioria das vezes, é só adiar um incômodo que vai voltar maior. Quando você engole o que pensa, o corpo sente antes da mente entender. A tensão sobe, a paciência cai. A irritação aparece do nada. E aí você não sabe explicar o motivo. O cérebro interpreta isso como sobrecarga emocional. Ele entende que você está em um ambiente onde precisa se adaptar o tempo todo, mas nunca é considerado. Com o tempo, isso gera um comportamento automático. Você começa a calcular cada palavra, mede cada reação, evita se posicionar, mesmo quando algo te afeta diretamente. Não por fraqueza, por autoproteção mal direcionada. Só que tem um detalhe importante. Quando você evita pequenos conflitos, cria conflitos internos maiores. A mente fica ocupada revisitando conversas, ensaiando respostas que nunca foram ditas, revivendo situações simples como se fossem grandes problemas. Isso cansa. E muito. Pessoas que agradam demais costumam viver mentalmente ocupadas, mesmo quando estão em silêncio. E esse desgaste não aparece de uma vez, ele se acumula. Até que um dia, qualquer coisa vira gatilho. Não porque foi grande, mas porque já estava cheio. Dizer não, nesse ponto, não é sobre confronto. É sobre aliviar o sistema. É ensinar ao cérebro que ele não precisa ficar em alerta o tempo todo. Que existe segurança em ser claro. Mesmo que alguém não goste. E na prática, a maioria das pessoas lida melhor com um limite claro do que com uma concordância forçada. Quem se incomoda com o seu limite, geralmente se beneficiava da sua falta dele. E isso diz mais sobre elas do que sobre você. Número 3. Muita gente acha que não consegue dizer não porque é boa demais, mas na prática, quase sempre é medo de perder valor. Existe uma crença silenciosa rodando no fundo da mente. Se eu não for útil, eu deixo de ser importante. Então a pessoa aceita favores que não quer fazer. Responde mensagens quando queria silêncio. Diz tudo bem quando claramente não está. Não por bondade, por medo de ser descartada. O cérebro aprende rápido esse padrão. Ele associa aceitação com segurança, rejeição com risco. E aí ele começa a te empurrar para comportamentos automáticos. Agradar, concordar, ceder, suavizar, mesmo quando isso te custa energia, tempo ou respeito. O problema é que quanto mais você se molda, menos previsível você fica para si mesmo. Você já não sabe mais o que quer, só o que evita. Isso cria um ruído interno constante, uma sensação de estar sempre em dívida com alguém. O cérebro odeia incerteza. Então ele prefere manter esse padrão conhecido, mesmo sendo ruim, do que arriscar uma reação negativa nova. É por isso que mudar parece tão difícil. Não é falta de coragem. É o sistema tentando te manter seguro de um jeito ultrapassado. Dizer não nesse ponto não ameaça relações saudáveis. Ele só desmonta relações baseadas em conveniência. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de se explicar tanto. Para de se justificar. E começa a falar com mais precisão, não mais para agradar, mas para ser claro. E clareza, quase sempre, é o primeiro sinal de respeito próprio. Número 2. Existe um erro comum que quase ninguém percebe. Achar que dizer não é um ato de agressão. Muita gente cresceu associando limite com conflito. Então o cérebro aprende cedo que discordar é perigoso, que contrariar alguém pode gerar rejeição, bronca ou abandono. Mesmo quando isso não acontece mais na vida adulta, o corpo continua reagindo como se fosse acontecer. Por isso, antes mesmo de você pensar, o sim já saiu da boca. É automático, é um reflexo treinado. O problema é que toda vez que você diz sim querendo dizer não, o corpo registra como uma pequena traição interna. Nada explode na hora, mas algo se acumula. Com o tempo, isso vira cansaço emocional, uma sensação de estar sempre disponível, mas nunca inteiro. Como se todo mundo tivesse acesso a você, menos você mesmo. E o mais curioso, as pessoas raramente pedem demais. Elas só pedem o que sempre foi permitido. O limite que nunca é colocado vira expectativa. E expectativa vira obrigação silenciosa. O cérebro entende isso como perda de controle. E quando ele sente que não tem controle, entra em modo de defesa. Ansiedade, irritação, fuga mental. Por isso, muita gente que evita conflito vive exausta sem saber por quê. Dizer não cria distância. Cria contorno, mostra onde você começa e onde o outro termina. E pessoas emocionalmente saudáveis respeitam contornos claros. Elas não se ofendem, elas se ajustam. O desconforto que você sente ao dizer não dura pouco. O desconforto de não se respeitar dura muito mais. E é aí que o cérebro começa a aprender algo novo. Que segurança também pode vir da honestidade, mesmo quando ela não agrada a todo mundo. Número 1. No fundo, a dificuldade de dizer não tem a ver com os outros.
Tem a ver com identidade. Quando você agrada demais, não está tentando ser legal. Está tentando garantir pertencimento. O cérebro aprende lá atrás que ser aceito é uma questão de sobrevivência. E em algum momento ele confunde aceitação com utilidade. Se eu for útil, eu fico. Se eu agradar, eu não sou descartado. Esse pensamento vira um piloto automático silencioso. Você começa a medir seu valor pela reação dos outros. Se aprovam, você se sente bem. Se desaprovam, algo em você encolhe. O problema é que isso entrega o controle da sua autoestima para qualquer pessoa que cruzar seu caminho. Aos poucos, você deixa de escolher, passa apenas a reagir. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica saber o que realmente quer, gosta ou suporta. É por isso que algumas pessoas se sentem vazias, mesmo estando sempre ocupadas. Elas vivem respondendo demandas, mas nunca decisões próprias. O ponto de virada acontece quando você entende uma coisa simples. Agradar não é conexão, é adaptação por medo. Conexão real exige risco, exige que às vezes o outro não goste. Exige sustentar um desconforto curto para evitar um desgaste longo. Dizer não te torna frio, te torna claro. E clareza afasta quem só se aproximava pela sua falta de limites. Quando você entende isso, algo muda. Você para de negociar sua paz em troca de aceitação temporária. E pela primeira vez começa a agir não para ser escolhido, mas porque escolheu a si mesmo.